Você sabia que o Plant vs Zombies faz referências a muitas coisas que você nunca conseguiu perceber? Pokémon, Michael Jackson e até mesmo Clash Royale foram referenciados em PvZ. A Disparervilha, uma das plantas mais populares de PvZ, foi inspirada em alguns jogos dos anos 90. Em 1996, a franquia Pokémon lançava sua primeira geração, e nela nós tínhamos alguns personagens icônicos, como Bulbasauro, Charmander, Squirtle e até o próprio mascote da franquia, o Pikachu. Dentre tantos personagens icônicos, alguns naturalmente iriam ser esquecidos, e um deles era do tipo planta, e ele se chamava Bellsprout. Espera, eu acho que eu já vi esse personagem em algum lugar. Bellsprout é um Pokémon baseado em plantas, com o corpo marrom, semelhante a um tronco. Há uma única folha verde em cada lado do seu corpo. Ele tem uma cabeça amarela em forma de sino. O que me impressiona é que em um pouco mais de 10 anos depois, surge a Disparervilha no PvZ1 no ano de 2009, um personagem que é muito parecido com Bellsprout, principalmente se você olhar para a cabeça deles. E o sucesso do PvZ foi tão grande que a Disparervilha se tornou mais popular que o próprio Bellsprout. Só que agora você sabe quem veio primeiro. E para deixar mais aparente a inspiração da Disparervilha, em 1998 no jogo The Legend of Zelda Ocarina of Time, nós temos algumas plantas que têm esse nome aí que eu não vou falar. Elas atingem os jogadores que se aproximam deles. Elas ficam atirando nozes pela boca. O formato da cabeça lembra bastante um canhão. Mas espera, esses personagens lembram tanto uma tal de Disparervilha? Eu acredito que a equipe da PopCap usou o conceito desses dois personagens e trouxe para seu jogo, o que deu muito certo, já como ele é um dos queridinhos do PvZ. Muitos acreditam que a Disparervilha foi inspirada na Birdo de Super Mario. Ela estreou em Super Mario 2 no ano de 1988, a verdadeira mãe desse conceito visual de boca de canhão. E a lógica dela é a mesma da Disparervilha. Ela atira munições através da sua boca, porém as munições dela são ovos ao invés de ervilhas. Então, na ordem cronológica, a Birdo veio primeiro, depois o Bellsprout, depois os bichinhos do Zelda e em 2009 a Disparervilha, para vocês verem como esse conceito é antigo. E essa referência é uma das mais polêmicas da história de PvZ. A estrela do pop Michael Jackson já teve uma referência sua dentro do PvZ. No início do jogo, o tal zumbi dançarino que conhecemos hoje em dia não era assim. Ele usava uma roupa vermelha, tinha o cabelo cacheado e invocava zumbis dançarinos, fazendo referência ao clipe Thriller de Michael Jackson. Porém, o timing desse zumbi foi péssimo. Ele foi adicionado pouco tempo antes do seu falecimento, em maio de 2009. Já o cantor faleceu um mês depois do lançamento inicial de PvZ, em junho. Após a morte do cantor, os advogados de Michael Jackson entraram em contato com a PopCap Games mais de um ano após a sua morte, ou seja, em 2010, solicitando a remoção da imagem. Eles alegaram que o uso da semelhança do artista não havia sido autorizado. A PopCap então concordou em removê-lo e no lugar dele colocaram um zumbi dançarino que conhecemos hoje em dia, com um visual de dançarino de discoteca, que se assemelha um pouco ao Disco Stu dos Simpsons. Hoje em dia, ainda podemos encontrar o zumbi Michael em mods como PvZ Fusion. Uma das plantas mais esquecidas de PvZ faz referência a um anime e poucos perceberam. A folha dourada da Cidade Perdida tem uma skin que faz referência ao Super Saiyajin de Dragon Ball. Eu tenho poucas imagens sobre essa skin, mas consegui achar algumas gravações, imagens da skin como carta do modo infinito e alguns sprites dos arquivos do jogo. E por falar em uma planta da Cidade Perdida, nesse mundo nós temos uma fase que faz referência a um dos clássicos do cinema, Indiana Jones. Na fase 22, nós temos alguns quadrados que funcionam como botões. Um deles com o símbolo de fogo incendia a linha, já o outro com o símbolo de uma rocha faz com que uma pedra gigante desça de cima para baixo, eliminando tudo que tem pela frente. Algo bem parecido com o que acontece com o filme.
Quando Indiana Jones remove o ídolo de ouro do altar, o peso é alterado, liberando uma armadilha, uma bola de pedra que sai rolando atrás dele. Incrível essa referência. Alguns mods oferecem algumas skins que fazem referências a jogos e animes, mas o que me chama a atenção é que ninguém percebeu essa referência ao Clash Royale no PvZ Reflourished. Estou falando de uma das skins do Cacto. A aparência faz referência ao Goblin do Clash Royale, e o nome da skin revela isso, Logbait. Logbait é um dos decks mais famosos do Clash Royale, e a peça principal desse deck é o barril de Goblins, ou seja, essa skin faz referência a um dos decks mais populares e a peça principal do deck. Você já havia percebido essas referências? Então, se não, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais. Estamos bem perto da meta de 1000 inscritos. Conto com vocês.